Glória a Deus. Quero trazer para os irmãos, então, uma meditação dessa noite. O tema da mensagem é mergulhados em Deus. Fala comigo, mergulhados em Deus. Glória a Deus. Muito bom. Mergulhados em Deus. Eu quero trazer um texto de 2 Coríntios, o capítulo 6, do versículo 16 ao 18. E a gente continua lendo na sequência o capítulo 7, o versículo 1. O texto é uma sequência, muda o capítulo, mas o assunto continua. Então, eu vou ler aqui na tela, perceba um texto poderoso aqui da palavra do Senhor. A gente começa na segunda parte do versículo 16, que é Deus dizendo: habitarei com eles, e entre eles o quê? Andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. No quê? No temor a Deus. No temor a Deus. O que aperfeiçoa, o que aprimora a santidade é o temor do Senhor. Amém? 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 Então, queridos, esse texto é um texto muito precioso, porque ele mostra para mim e para você o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para o povo dele, não é? Mas a gente prega para esta igreja. Qual é o plano do Senhor para o povo dele? E o texto diz que o plano do Senhor é habitar no nosso meio. Amém? Habitarei no meio deles. Habitarei no meio deles. Andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, queridos, o texto é muito claro para nós que Deus está buscando um lugar agradável a Ele. Ele está buscando um lugar onde Ele possa habitar, onde Ele possa andar, onde Ele possa fluir livremente, sem barreira, sem dificuldade. O desejo do Senhor não são apenas visitações de domingo, manifestações esporádicas do Senhor em um culto poderoso, num retiro bacana. A gente é grato por isso. Glória a Deus por isso. Fala comigo, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas o plano do Senhor, queridos, é vir com a glória dele completa sobre nós. Habitar no nosso meio, fluir no nosso meio, manifestar-se de uma forma gloriosa no nosso meio. E o plano do Senhor é tão grande nisso que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus, Ele fez tudo o que tem que fazer para romper. Havia uma barreira, o pecado nos impedia de desfrutar dessa presença do Senhor. Onde a presença do Senhor e o pecado no mesmo lugar não dá certo. Ele nos levou Jesus. Jesus rasgou o véu e tornou possível o Pai habitar e viver no nosso meio. Amém? Amém? É possível. Esse é o plano do Senhor. Esse é o plano de Deus. Ele quer vir com glória e com majestade, com toda a glória e majestade sobre nós. Então, assim, é inconcebível. Não faz o mínimo sentido. Tem pais aqui? Cadê os pais? Amém? Imagine comigo que nasce o teu filho e você tem que ver o seu filho através de um vidro todo fumê. Do lado de lá é espelhado, teu filho não vê você, só você vê o filho e vê de longe. Imagine que você tenha que acompanhar o crescimento do teu filho de longe. Você não pode tocar, não pode abraçar, não pode vir com toda a sua presença, com todo o seu amor, com toda a sua paixão e tocar esse filho. E o filho também, privado de experimentar do pai. Fala assim comigo, ninguém merece. Ninguém merece, ninguém merece. O plano do Senhor, queridos, não é se relacionar com você de longe, distante, de longe. Não, o plano do Senhor é vir sobre nós com toda a sua glória, com todo o seu poder. Os crentes nessa hora ficam bem animados, mais animado que o pastor, não é? Vir com glória. Vir com glória, é plano dele, esta é a vontade dele. A manifestação tão real e tão palpável, queridos, tão palpável que assim, se o Stefano é mais palpável, é mais real que isso. O Stefano levanta ali e fala assim, vai sair do lugar aqui, fala assim, com licença, e fala alto assim, com licença, Daniel, com licença, deixa eu sair. A gente percebe ou não?
Né? Percebe? Pois é, a manifestação do Senhor, o plano do Senhor é se manifestar no nosso meio mais real do que alguém levantando aqui, se deslocando. A manifestação do Senhor, o plano do Senhor é se tornar audível, mais audível que a minha voz no microfone. Amém, irmãos? Mais alto que isso o Senhor quer falar no teu coração. Esse é o plano dele. Há uma promessa. O texto que lemos é que há uma promessa. A presença intensa do Senhor. Esse é o plano divino. Um contato com seus filhos sem restrição. Sem restrição. E o impressionante, queridos, é que nós somos convidados a participar ativamente desse plano de Deus. Nós somos convidados, nós podemos contribuir para que o Senhor realize esse plano divino. Nós podemos contribuir com a realização desse desejo de Deus. Então perceba, o texto está dizendo que é um desejo de Deus habitar no nosso meio, fluir livremente no nosso meio. Mas também é um desejo meu ter a glória do Senhor. Alguém mais deseja? Amém? É um desejo da igreja. Posso ouvir um amém seu, irmão? Amém? 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 É um desejo do Senhor receber a glória dele. É recíproco. Ele quer derramar a glória. E eu quero receber a glória, né, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Então por que não acontece? Responde aí para mim. O texto diz para a gente como é que a gente vai. O texto nos dá, nos explica as condições para vivermos debaixo dessa presença gloriosa. O texto fala que nós temos uma promessa. O plano divino é vir com a glória, mas eu e você temos algumas incumbências. E o versículo 17 diz o seguinte: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Amados, visto que temos essa promessa, a promessa da glória por inteiro, façamos o quê? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o quê? O corpo e o espírito. O plano, a condição para recebermos essa presença gloriosa do Senhor, queridos, é que a gente saia do meio deles, separem-se, sabe que a gente venha romper com o mundo, com o estilo de vida mundano, que a gente venha romper com o pecado, que a gente venha sair do pecado, venha sair da injustiça, venha sair de uma vida cristã de mornidão, de ritual, de culto de domingo, que a gente venha para o culto e clame de verdade, como clamamos aqui agora há pouco: vem sobre mim, Senhor. É isso que o Senhor espera. Que a gente venha romper por completo, que nós venhamos nos purificar de tudo que contamina o nosso corpo, o nosso espírito, que a gente venha nós mesmos, queridos, em uma ação voluntária, tirar de nós aquilo que nos atrapalha e nos impede de experimentar a presença gloriosa do Senhor. Então aqui tem um recado muito forte para nós, e todos nós conhecemos isso. O recado para nós é o seguinte: Deus nos livra da garra de Satanás. Amém? Amém? Deus nos livra das garras de Satanás. Deus nos livra dos enganos do mundo. Deus nos liberta dessas coisas. Mas é responsabilidade minha e sua. Fala com o irmão aí, é com nós. É com nós. É minha e sua. É responsabilidade minha e sua. E identificar tudo que nos contamina e tirar do nosso coração. O Senhor nos liberta. O Senhor nos liberta. O cativeiro foi estourado. Cristo Jesus rompeu as amarras. Mas eu e você, voluntariamente, no exercício do nosso livre-arbítrio, precisamos tirar de nós tudo que nos contamina, tudo que nos atrapalha, tudo que nos impede de experimentar o novo do Senhor. Precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que dificulta a presença do Senhor de se manifestar. O desejo do Senhor, queridos, é vir com a glória, mas não nos destruir. A presença do Senhor é vir com a glória sobre um povo arrependido e quebrantado. E Ele precisa encontrar isso em nós. Amém? Amém? É isso. É isso. E o Senhor vem nos ministrando acerca disso já há um bom tempo. Então, é responsabilidade nossa tirar o mundo do nosso coração. É uma responsabilidade nossa. Então, irmãos, nós precisamos decidir. Isso é muito forte. Esta é uma das pregações que o Senhor nos deu lá no retiro. A primeira delas,
é que nós precisamos decidir o quão perto queremos estar do Senhor. O quão perto você quer estar do Senhor? Até onde queremos chegar em Deus? Com esse negócio de igreja, com esse negócio de fé, com esse negócio de adoração, até onde queremos chegar em Deus? Qual é o tamanho da sua busca por Deus? E é uma pergunta que nós precisamos fazer, e eu passei uns 15 dias meditando nisso. Até onde quero chegar em Deus? Qual é a profundidade que eu quero chegar em Deus? E eu me desafiei a fazer um gráfico, e eu também quero te encorajar a fazer um gráfico, me ajuda aqui, não é? Se você pudesse, através de um gráfico, demonstrar o quanto você deseja estar perto de Deus. Onde o 0, assim, eu não quero nada de Deus. Deus não me interessa. O 2, assim, sei lá, de vez em quando. No dia que as coisas apertar, eu busco Deus. O 3 também. Não tem 3, né? A gente já pulou para o 4. O 4, assim, uma vez por mês, eu vou na igreja para pedir umas bênçãos e cantar umas músicas bonitas. O 8, eu sou um crente, eu vou todo domingo na igreja. Onde que está você? Não é onde você está, desculpa. Não é onde você está. É onde você quer chegar em Deus. Você consegue olhar para isso aqui e se posicionar? Onde você quer chegar com a sua busca, com a sua adoração? Quando você cantou agora há pouco, vem sobre mim, Senhor. Onde que você está querendo que venha essa glória? No 6, no 8, no 10? Entende? Consegue se colocar nessa escala? Porque é o seguinte, queridos, o que o Senhor ministrou ao meu coração, e isso foi muito forte, é que eu criei uma escala aqui de 10 unidades, 10 graduações, mas na escala de Deus, tem apenas 2 graduações. Na escala de Deus, ou você é frio, ou você é quente. Ou você é 0 e está distante dele, ou você é 10 e está mergulhado nele. O resto tudo é morno. Do 1 até o 9 é morno. Talvez o 9 seja uma boa nota lá para matemática, Samuel. Tirar 9, fala aí, uau. 9. 9,5, Leandro. Fala aí, uau. Uau. Mas para com Deus é pouco. Para com Deus é morno. O que o Senhor espera de nós, queridos, são crentes ferventes da presença dEle, crentes genuinamente apaixonados por Ele. Eu não sei aonde você está nessa graduação, mas eu sei onde você deve chegar. Você deve chegar nesse plano do Senhor, crentes cheios do Espírito Santo, ferventes, mergulhados nele. Amém? Amém? Porque morno não dá para ser, irmão. Nós sabemos que morno não é boa coisa, porque morno o Senhor não suporta, e é duro, eu vou dizer palavras duras, mas é necessário dizer. O morno o Senhor joga para fora. O texto de Apocalipse, todos nós conhecemos, Apocalipse 3, do versículo 15 ao 16. Conheço as suas obras. Eu não sei se você lê isso e apenas está lendo uma história, mas imagine o Senhor falando para você: eu conheço as suas obras, eu sei o que você tem feito, eu sei quem você é. Dá uma gelada na espinha ou não? Isso precisa, queridos, gerar em nós, não é medo, porque a nossa vida é um livro aberto diante do Senhor. Talvez não seja um livro aberto para os irmãos do lado, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu pastor. Mas o fato é que a nossa vida está escancarada aos olhos do Senhor. Conheço as suas obras e não duvide disso. O Senhor nos conhece muito. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de fazer o quê? De vomitá-lo da minha boca. De vomitá-lo da minha boca. O crente que o Senhor busca é um crente fervendo. É um crente apaixonado por Ele. E você já sabe disso. A gente já sabe disso.
cheio de amor, cheio de paixão, cheio de busca pelo Senhor. Então, a fala é dura, mas é necessário. Nós não deveríamos chamar de cristão um morno. Não deveríamos de forma alguma chamar de cristão alguém que é morno, porque Jesus não quer os mornos inseridos nele. Os mornos não têm parte com Cristo. Os mornos ele põe para fora. Os mornos ele vomita. E o vomitar, queridos, eu não sei se você... desculpa até te trazer esse mau exemplo, mas é um negócio violento, sim ou não? Seja, né? Vomita assim em jato, o negócio é expulso de dentro de nós, sim ou não? É uma coisa meio estúpida, não é? Mas é assim. Os mornos o Senhor tira do meio dele. Fala aí, misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Nós precisamos ser crentes ferventes, crentes mergulhados em Cristo Jesus. E quanto mais eu estudo isso, irmãos, mais o Senhor ministra o meu coração e mais as coisas ficam apertadas, ou as coisas ficam melhor. Porque ser um crente fervente, ou estar mergulhado na presença gloriosa dele, como ele quer que estejamos, isso não é uma opção. Não é uma opção, é uma necessidade. Fala para o irmão, estar mergulhado no Senhor, fala aí. Não é uma opção, não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade. Não há vida, queridos, fora fora do Senhor. Não há vida. Não tem vida se eu e você não estivermos mergulhados e fervendo na presença dele. Não há vida para o morno. Nós precisamos estar mergulhados e fervendo nele, porque este é o plano dele. E eu quero mostrar para os irmãos, agora através de alguns textos bíblicos, que estar mergulhados com o Senhor, viver um encontro fatal, fala assim, um encontro fatal, com a presença dele não é uma opção, é uma necessidade. E eu quero mostrar isso para os irmãos. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Êxodo 19. Do versículo 4 ao versículo 6. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor falando a Moisés, e essa mensagem deveria ser passada ao povo. Vocês viram o que fiz ao Egito? O que o Senhor fez ao Egito? Trouxe as pragas, abriu o mar vermelho, todo mundo passou em terra seca. E quando o faraó e seu exército veio atrás, o que aconteceu? O mar fechou. Vocês viram o que fiz ao Egito? E como transportei sobre asas, como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Amém? Acompanhe comigo. Deus dá um aperto estarrecedor no Egito, e esse povo sai do Egito debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? Um por vez, por favor. Não, todo mundo falando ao mesmo tempo, fica difícil. Saíram debaixo de uma promessa. E qual era a promessa? Vocês vão para onde? Vão para a terra de Canaã. Amém? Estamos juntos? Os levarei para uma terra de bênção, para uma terra de prosperidade, para uma terra de paz, para uma terra de descanso. Eles saíram debaixo dessa promessa. O povo saiu debaixo dessa promessa. Mas acontece, queridos, que o Senhor os tira do Egito. Preste atenção. O Senhor os tira do Egito e não os leva de imediato para Canaã. O Senhor os leva para o deserto, para ter um encontro com o seu povo. O texto é muito claro. O texto é muito claro. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para onde? Para junto
de mim, para junto de mim, para junto de mim. Esse é o plano do Senhor. Esse foi o plano do Senhor. Se o Senhor tivesse tirado o povo do Egito, queridos, e levado direto para Canaã, eles fariam de Canaã uma filial do Egito. O povo viveria em Canaã como vivia no Egito. O Senhor os levou para si mesmo. O Senhor trouxe para que eles tivessem um encontro com o Senhor. Porque o encontro com o Senhor muda a nossa história. Mergulhados na presença do Senhor, genuinamente nos transforma. Então aqui tem algo muito significativo para nós. Qual é o propósito da libertação? O propósito da libertação não é romper com o cativeiro do Egito e simplesmente nos levar para Canaã. O propósito da libertação não é romper com uma amarra maligna e nos levar para um outro lugar. O propósito genuíno da libertação, que não é apenas romper com a pobreza e nos levar para a prosperidade. Não é nos romper com uma situação ruim e nos levar para outra. A libertação que o Senhor quer para nós, queridos, o propósito da libertação é estar com o Senhor. Fala comigo, é estar com o Senhor. O propósito da libertação é desfrutar da presença do Senhor. Em cativeiro não desfrutavam da presença do Senhor. O Senhor os resgata e traz para viver junto dele. Amém? Amém? Qual que é o propósito genuíno da libertação? É conhecer a Cristo. E prosseguir em conhecê-lo, e ser encontrado, mergulhado nele. É isso. É isso. Esse era o propósito. O plano de Deus era que todos pudessem ter uma relação íntima com ele, conhecê-lo em profundidade. Nunca foi plano de Deus se revelar apenas a um. Então, entenda o seguinte. No versículo 6, o Senhor fala de uma nação, um reino de sacerdote. Olha isso. Olha isso. Vocês serão para mim um reino do quê? De sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Uma nação santa. Queridos, o que faz um sacerdote? Lembra lá. O que ele faz? Ministra o Senhor. O que Arão fazia? Ministrava o Senhor. O que os filhos de Arão faziam? Ministravam o Senhor. Um sacerdote ministra o Senhor. O plano do Senhor era que todos, a nação toda, fosse sacerdote. Tudo aquilo que a gente vê de intimidade com que Moisés teve com Deus, o plano não era ser exclusivo para Moisés, era que todos tivessem o mesmo privilégio. Habitarei no meio deles, andarei no meio deles, fluirei no meio deles, eles serão o meu povo e eu serei o povo deles. A intimidade plena e completa com o Senhor. Esse era o plano. Esse era o plano. O plano do Senhor, queridos, não é se revelar a um e a outro, não. A nação de sacerdote é todos tendo livre acesso ao Pai, e o Pai livre acesso aos filhos, sem intermediário. Mas eu e você, nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história. E o Senhor fala para Moisés, santifica o povo, santifica o povo, santifica o povo, porque amanhã me mostrarei e me revelarei a todos eles. E quando chegou a hora, o povo ficou ao pé do monte, tremendo de medo. Fala comigo, medo. 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 Medo do quê? Medo do Senhor, porque a presença do Senhor, a presença gloriosa do Senhor, ela revela o nosso coração. E é por isso que eu e você precisamos viver esse processo de santificação. É por isso que o Senhor falou para Moisés, santifica o povo, faz uma limpeza no povo, que cada um examine-se a si mesmo e se limpe, porque é na hora que eu vier com a minha glória, o coração é revelado. E muitos, não se arrependendo, ficaram tomados de medo e perderam a presença do Senhor. Êxodo 20, a experiência era para ser para todos. Todos deveriam ter uma história para contar, tal como de Moisés. E lembre que Moisés esteve na presença do Senhor e voltou com muita história para contar. Precisou de 5 livros e mais alguns salmos. Êxodo 20, do versículo 18 ao 21, diz como reagiu o povo diante desse convite. Eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero me revelar a vocês. Eu quero fluir no meio de vocês. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos temeram, assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos.
Moisés disse ao povo: não tenha o quê? Medo. Deus veio para prová-los, para que o temor do Senhor esteja em vocês. O temor é o que nos santifica, o temor é quem nos leva ao arrependimento, o temor é o que nos transforma e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Queridos, Moisés teve um encontro glorioso com a presença do Senhor. Moisés aceitou o convite de ser mergulhado na presença do Senhor. O povo não. O povo ficou à distância. O povo ficou à distância. O convite era só para Moisés? O convite era para todos. E habitarei, me revelarei. Eu como pai, vocês como filhos. É um sonho de todo pai se revelar aos seus filhos. É um sonho de todo pai pegar o seu filho no colo, sim ou não? Está ansioso, Luiz, por esse dia? Que chegue breve no nome de Jesus. Tem um bebezinho ali, é um sonho do pai. Mas só Moisés aceitou. O povo todo ficou ao pé do monte. E eu preciso dizer para os irmãos que um encontro fatal com a glória do Senhor é necessário. Fala comigo, é necessário. Não é opcional. Não é uma opção. Tem crentes aqui? Você precisa se encontrar com a glória do Senhor. Você precisa desse encontro fatal com a presença do Senhor. Porque isso fez toda a diferença no estilo de vida de Moisés e do povo. Isso fez toda a diferença como Moisés e o povo se relacionavam com Deus. Como Moisés e o povo se relacionavam com as circunstâncias. Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. E acompanhe comigo. O Senhor os liberta do Egito, os leva para si, para que eles pudessem experimentar da presença de Deus, para que eles pudessem conhecer o Pai, para que eles pudessem experimentar desse fluir da presença do Senhor, mas eles não quiseram. E quando as coisas apertavam, lembra lá, você conhece a história, quando as coisas apertavam, o que o povo hebreu fazia? Fala alto, fala alto. Murmurava, murmurava, murmurava. Murmuravam. E eles murmuravam e depois faziam o quê? Saudade do Egito. Vamos voltar para o Egito. Então o que acontecia? As coisas apertavam e eles falavam assim: quem dera estivéssemos no Egito, porque no Egito nós tínhamos água, no Egito nós tínhamos comida, no Egito nós tínhamos alho poró. E aqui nós padecemos. Vamos voltar para o Egito. Vamos levantar líderes para nós e vamos voltar para o Egito. Deixa aí, vamos sem Moisés, vamos sem Deus, mas vamos voltar para o Egito. Falei, misericórdia. Misericórdia. Viu? Voltar para o Egito? Voltar para uma terra de escravidão? Voltar para uma terra de chicote? Voltar para uma terra de submissão, de trabalho forçado? Mas, diante das circunstâncias, eles esqueciam dos feitos do Senhor e estavam sempre prontos para olhar para trás. Fala aí, misericórdia. Sempre prontos. Um plano B. Vai que Deus falha. Vai que não dá certo. Queriam voltar atrás. Agora pensa comigo. Moisés, esse sim, viveu o melhor do Egito, sim ou não? Foi criado como príncipe. Viveu no palácio, comeu da mesa do faraó, comeu do que tinha de melhor no Egito, foi paparicado no Egito, recebeu a cultura do Egito, foi bajulado no Egito. Mas Moisés sai do Egito e você nunca vê Moisés falando em voltar. Você nunca vê Moisés, mesmo, viu? Moisés saiu do palácio do Egito e agora mora em tendas no deserto, no meio da areia. Né? Os irmãos acamparam lá no nosso retiro, né? E areia, e barraca, e acampamento, não, é um negócio penoso, sim ou não? Né? Parece que a areia brota de tudo quanto é lugar. Agora imagina num deserto, com vento soprando. Pois bem, Moisés deixa o palácio e agora vive em tendas no deserto. Mas você não vê Moisés falando em voltar. Você não vê Moisés com saudade do Egito. A pergunta para você é, por quê? Por quê? Por quê? Porque um dia ele teve um encontro fatal com a presença do Senhor. Ele conheceu
uma glória maior, ele encontrou um tesouro maior. Ele recebeu um reino maior, um rei mais rico, um plano mais especial. Ele conheceu um Deus glorioso, glorioso, glorioso. Moisés teve um encontro com o Senhor. Moisés experimentou da glória do Senhor. O povo não. O povo não. Por isso mesmo, sendo quem foi no Egito, paparicado no Egito, você nunca vê Moisés falando em voltar, porque ele sabia quem ele servia. Ele conheceu o Senhor, ele entendeu o coração de Deus. Ele entendeu o coração de Deus. O texto de Hebreus, o capítulo 11, queridos, nos detalha mais da necessidade, viu? Um encontro com o Senhor é necessário. E olha a transformação que isso proporciona. O texto de Hebreus exalta esta transformação que Moisés recebeu. Por quê? Porque um dia teve um encontro com Deus. Porque um dia aceitou ser mergulhado, viver e andar junto do Senhor. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, um príncipe. Ele recusou. Preferindo ser o quê? Maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior que os tesouros do Egito. Olha isso, porque contemplava a sua recompensa pela fé. Saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque o quê? Fala comigo, via aquele que é invisível. Ele viu a presença do Senhor, ele viu o Senhor. Eu e você, meu irmão, nós precisamos de um encontro fatal com a presença do Senhor. Fala comigo, Deus tem mais. Deus tem mais, meu irmão. Deus tem mais. Nós precisamos de mergulhar mais na presença do Senhor. Nós precisamos viver num nível mais profundo de experiência com o Senhor. O povo hebreu, Moisés foi esse. Mas o povo hebreu, queridos, nunca viveu a plenitude da fé. Quando nós somos mergulhados no Senhor, a nossa forma de enxergar a vida muda. A gente passa a dar valor para aquilo que realmente tem valor. A nossa perspectiva, a nossa visão acerca das coisas mudam. Nós passamos a dar valor àquilo que o Senhor valoriza e passamos a desprezar aquilo que o Senhor despreza. O povo hebreu nunca teve uma fé firme. Ora acreditava em Deus, ora buscava Deus, ora não buscava. Ora buscava Deus, ora murmurava. Ora buscava Deus, ora queria voltar para o Egito. Esse povo viveu uma confusão o tempo todo. E olha no que deu. Olha a confusão que viveu e olha o resultado da confusão. Saíram do Egito com um olho grande na terra prometida. Saíram do Egito com um olho grande na promessa. Mas virava, mexia, tinha saudade do Egito. Morria de medo de Deus, porque nunca romperam de fato com o Egito. E temendo Deus, rejeitaram um encontro glorioso com o Senhor, com medo. E fizeram para si um Deus mais amistoso. Você sabe disso. Amém? Fizeram um bezerrinho. Esse é mais mansinho, esse não vai nos assustar. Queridos, qual que é o resultado? Porque um dia negligenciaram a presença do Senhor, acabaram desprezando a Deus. E qual é o resultado? Qual é o resultado disso? Ficou sem a presença gloriosa do Senhor. Ficou sem a presença de Deus. Não entrou em Canaã. E aconteceu o que mais? Morreram no Egito. A palavra te convenceu. Nós precisamos de um encontro glorioso com o Senhor. Amém? Nós não queremos viver uma fantasia de uma promessa. Nós não queremos viver uma fantasia. Não, nós queremos viver a realidade do quê? Da presença de Deus. Amém? Quantos têm uma promessa? Essa hora os crentes ficam bem felizes. Quantos têm uma promessa? Todos nós temos uma promessa e a gente vive muito feliz na expectativa dessa promessa. Deixa eu dizer, irmão, essa promessa só faz sentido se você tiver Cristo Jesus na tua vida. Se você não tem Cristo, a promessa é vazia. A libertação,
Não é sair do Egito e chegar em Canaã. A libertação é viver com Ele. É estar inserido e mergulhado nele. É por isso que Ele os tirou do Egito e os trouxe para si. Eu e você precisamos estar mergulhados no Senhor. Não há vida fora do Senhor. O plano dele é habitar no nosso meio, o plano dele é fluir no nosso meio, e nós precisamos, é fundamental para a nossa vida, desfrutar desse ambiente, da presença gloriosa do Senhor. Irmãos, sabe o que eu percebo? E isso eu faço uma ponte para a pregação em que o Bruno nos trouxe. Muito das nossas dificuldades em obedecer o Senhor, em obedecer integralmente o Senhor, como pregamos domingos para trás aqui, muita da nossa dificuldade de amar a Deus acima de todas as coisas, como a pastora Renata pregou aqui, muitas das nossas dificuldades de romper com o pecado, com os sentimentos, com comportamentos que o Senhor não aprova, sabe por quê? Essa dificuldade que temos é porque nós não conhecemos o Deus que servimos. Nós não conhecemos esse Deus na medida em que Ele quer se revelar. Nós temos uma revelação pequena desse Deus. E às vezes nos acomodamos nisso. Fala aí, misericórdia. O Senhor quer se revelar a nós na sua plenitude. Nós precisamos, queridos, ardentemente, desesperadamente, desse encontro com a presença do Senhor. Se tem um desconforto no teu coração, saiba, foi o Senhor que colocou. Se você está meio aflito, é o Senhor que colocou, porque essa é a oração desta igreja. Nós queremos a presença dEle. E nós não podemos estar conformados onde estamos. O Senhor está nos sacudindo para nos levar para mais perto dEle. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, tá sendo sacudido? Fala. Está sendo sacudido? Fala. Está sendo sacudido? Viu? É o Senhor que está no controle. E Ele quer você mergulhado nele. Dê a resposta certa, irmão. Não murmura, não olha para o Egito, não olha para trás, não fica com saudade do mundo. Não, quem tem um encontro com o Senhor encontrou um grande tesouro, sabe para onde está indo, entende que o Senhor está no controle. A nossa dificuldade é porque não conhecemos o Senhor na medida em que Ele quer se revelar a nós. Uma hora que nós encontramos com a presença gloriosa do Senhor, o mundo perde o brilho. O Egito perdeu o brilho. O Egito perdeu o brilho para Moisés. Na hora que ele viu aquela sarça ardendo, ele falou, uau, deixa eu ver esse negócio de mais perto. Esse negócio queima, não consome. Que coisa maravilhosa é essa? Eu e você precisamos cada vez mais próximos do Senhor. Desfrutar da presença do Senhor. O Senhor quer nos levar num lugar de novidade. Sabe, queridos, às vezes você, talvez como eu, já tem muito tempo na igreja, e a gente fala assim, eu já vi, eu já conheço, eu já li, eu já sei, eu já fui, eu já participei, assim, está amarrado no nome de Jesus. Viu? Muitas vezes essa conversa mole nos impede de experimentar algo mais que o Senhor tem para nós, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Deus quer nos levar a um lugar que nós nunca estivemos. Deus quer nos levar a um nível profundo de revelação onde nunca estivemos. E se a gente fica nessa conversa mole, a gente fica mediano. E sabe o que é mediano? É aquele aluno que tem a nota 7, mas ele podia entregar 10. Ele podia entregar 10, mas com quanto passa? Com 6 passa. 8 tá bom. Mas viu, o mediano é o que dá origem à palavra medíocre. E nós precisamos, o Senhor espera de nós, crentes fervendo, cheio da presença dEle, apaixonado por Ele. O Senhor quer nos levar a um lugar de novidade. Amém? Eu vou encerrar com 3 passos que o Senhor confirmou no nosso coração, no nosso retiro. Não é novidade essa mensagem. O Senhor já vem trabalhando há anos no nosso coração essa mensagem. E o nosso desafio é frutificar. Nós não podemos ser um povo que está sempre ouvindo, sem nunca frutificar. Nós precisamos frutificar esta mensagem do Senhor na nossa vida, para que nós possamos experimentar e rápido a presença gloriosa dEle. Amém? Primeiro passo, paixão
por Ele. Fala comigo, paixão por Ele. Paixão pelo Senhor. Fala comigo, o Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Eu não importa se eu estou com dinheiro ou se eu estou sem dinheiro. Não importa se eu estou com saúde ou sem saúde. Não importa se a minha casa e meu casamento está organizado ou não está organizado. Não importa se os meus sentimentos estão bacana ou eu estou perturbado, estou desequilibrado. Não importa. Não importa. O Senhor nos é o suficiente. Amém? Amém? Crentes maduros vivem isso, irmãos. Não importa. Não importa se eu estou no deserto. Se o Senhor está comigo, meu irmão, não temeremos mal algum. Não importa se eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Não importa se eu estou num tempo de rejeição, de reprovação, de tudo está contra, as coisas estão difíceis, os ventos estão contrários. Não importa. O Senhor nos é o suficiente. Amém? Amém? Paixão por Ele. O outro ingrediente é a obediência integral ao Senhor. Uma obediência movida pelo amor. E aqui esteve a pregação do Bruno. Uma pregação, uma obediência movida por amor é uma obediência leve. Não é pesado. Tudo que a gente faz por amor é leve. Amém? Amém? A gente obedece com alegria, porque os seus mandamentos não são pesados demais. Eu tenho alegria nos seus mandamentos. Obediência leve, porque a gente é movido por amor. E o terceiro item é o temor do Senhor. O temor do Senhor, queridos, nos leva a mudança de vida e uma mudança rápida. Às vezes eu e você sabemos o que precisamos fazer. Vou repetir. Às vezes eu e você sabemos o que precisamos fazer e a gente não faz por quê? Vira para o irmão aí e fala assim, já sabe o que tem que fazer? Não faz por quê? Por falta de temor. É falta de temor. Já sabemos, o Senhor já falou, já ouvimos uma mensagem, o Senhor já confirmou, a gente já abriu a Escritura, já sabe o que tem que fazer e não faz por quê? Falta de temor. Nós precisamos, queridos, o temor do Senhor nos conduz nesse processo de limpeza, de santificação. O texto que lemos, de 2 Coríntios, o capítulo 7, versículo 1, fala que a santidade... Bom, primeiro que sem a santificação, sem viver esse processo de limpeza, ninguém verá o Senhor. Amém? Sem viver esse processo de santificação, ninguém verá o Senhor. E a santidade é o nome que damos a esse processo de limpeza, né? A santidade, ela é aprimorada no temor do Senhor. No temor do Senhor. É saber que servimos a um Deus santo. Fala comigo, Deus santo. Nós servimos um Deus puro, imaculado. É saber que ao subir aqui para pregar, subir aqui para adorar, estar aí no banco levantando a mão para adorar e se dirigindo a esse Deus, é um privilégio. E nós estamos nos dirigindo a um Deus santo. O temor do Senhor nos leva ao arrependimento. O temor do Senhor nos leva a uma vida correta, santa. Agora, quando a gente não se arrepende, a gente fica com medo, é diferente. O medo nos leva para longe de Deus. O medo nos leva a estabelecer intermediários. O medo leva assim, irmão, ora por mim, ora para mim. O temor nos leva a nos santificar e falar ao Senhor, vem sobre mim, Senhor. Amém? Amém? Vem. O medo morre de medo. Vai que o Senhor vem sobre mim e essa vida toda emporcalhada que está, se Ele vier, vai dar ruim. E dá ruim mesmo, porque o Senhor não pactua com o pecado. Mas quando cheio de temor, a gente clama, vem sobre mim, Senhor. Vem com a tua glória sobre mim, Senhor. Senhor, eu sou um pecador, mas eu estou quebrantado e arrependido. Faça-me novo. Senhor, eu quero viver uma vida nova. Vem sobre mim, Senhor. Esse sim experimenta a presença gloriosa de Deus. Amém, amém, amém. Convido você a se pôr em pé. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Que nós possamos, queridos,